Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podem se sentar. Esses dias eu estava comentando com o pastor e a pastora sobre o que Deus tem feito na minha vida. Aí o pastor, tu vai contar na igreja. Então eu estou aqui para contar um pouquinho de tudo que está acontecendo na minha vida através das artes. E eu quero começar falando sobre um livro que eu estou lendo. Esse livro se chama O Obstinado Amor de Deus. Tem uma frase lá muito interessante que diz o seguinte: se ocultamos nossas feridas por temor ou vergonha, nossa escuridão interior não pode ser nem iluminada, nem tornar-se uma luz para os outros. Quando eu li essa frase, eu falei assim: nossa, essa frase é para mim. Porque por um bom tempo eu escondi sobre o processo que está acontecendo na minha vida. Tudo começou mais ou menos no começo do ano passado e eu tive uma crise de depressão muito forte no começo do ano passado, mas eu escondi isso por muito tempo e pouquíssimas pessoas ficaram sabendo. E foi um processo assim que mudou totalmente a minha vida. Eu vou contar um pouquinho de tudo que aconteceu. E o meu primeiro estágio foi um estágio de culpa. Então eu acho que quem deu depressão sabe muito bem que você se perde, o seu eu se perde. E o meu primeiro estágio foi a culpa. O segundo estágio foi a baixa autoestima. Acabou comigo o desejo de se sentir bonita, de se olhar no espelho, zero. E o terceiro estágio foi um dos piores, que foi a minha saúde. Eu trabalhava numa empresa de moda e lá eu experimentava roupas e tal. Só que a minha magreza chegou a um extremo muito que o pessoal lá falou assim: o que está acontecendo com você? As roupas não serviam para mim. E o pessoal ficou muito preocupado comigo e tal. E eu dava crises de vômitos, a insônia também, já uma semana inteira sem dormir. E foi um processo muito complicado que, com a ajuda da minha mãe e de outras pessoas, amigas muito próximas da minha casa, que realmente, assim, com a força de Deus, que me ajudaram a passar por todo esse processo. E o quarto estágio foi também um dos mais doloridos, eu acredito, que foi quando você perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E eu acho que quando você está assim numa dor profunda, a única coisa que você pensa é sobre o seu problema. Tu não pensa, tipo, vou ali orar, eu tenho fé e tal. Mas não, tudo se resume a focar no problema. E eu perdi totalmente a noção, tipo, Deus, quem eu sou, onde eu estou? E as coisas foram assim, todas desencaminhando. Até que chegou o quinto estágio, que foi a perca do meu desejo de desenhar. Eu perdi totalmente a habilidade, não é bem a habilidade, mas eu não conseguia mais desenhar. Aí eu falei assim: mãe, eu acho que o talento que eu tinha morreu, já era. Daí minha mãe falou uma coisa muito interessante, que falou: Kézia, aquilo que Deus dá, Ele não toma. Aleluia. Daí eu falei assim: mãe, tem razão. E nesse processo todo de dor, era uma dor insuportável que eu estava sentindo. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim: Kézia, veja esse vídeo. Gente, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu assisti esse vídeo, essa mensagem dizia vida com propósito. E existia uma parte lá que dizia assim: viver é uma das coisas mais raras do mundo. A maior parte das pessoas apenas existem. Daí eu pensando e falei assim: nossa, Deus. Então, se você está ali construindo a tua vida com Deus, você está vivendo. E se você está ali buscando os prazeres do mundo, está ali focado em ganhar mais, em benefícios próprios, então você está apenas
existindo. Esse vídeo dizia isso. E eu falei assim, Deus, foi aí que deu o start. Eu estou apenas existindo. Porque a minha vida, para quem não me conhece, eu formei em design de moda. Então, todo esse processo meu de dificuldade, de estar numa empresa reconhecida no mercado, de luxo e tudo. Então fez com que eu focasse totalmente nisso. E meu desejo era crescer, crescer, crescer. E a Bíblia, zero. Então assim, o foco meu que deveria ser gratidão, prazer por todo o reconhecimento e tal, estava se perdendo. E a minha intimidade com Deus estava se esvaindo. E eu falei assim, Deus, aí que tá o meu erro. Então, eu quero dizer para os irmãos que toda dor é para crescimento. Deus não coloca algo que vai Aleluia, sofrer por acaso. Glória a Deus. Sempre vai existir um propósito. E foi aí que as coisas foram se encaixando. O porquê de todo o processo de depressão, de dor, de angústia. E eu falei assim, tá. E existe uma frase bem interessante do C.S. Lewis, quem já ouviu alguns livros dele sabe, que ele tem uma palavra bem interessante. Então, uma frase dele que diz o seguinte: abre mão daquilo que está te tomando todo o seu tempo e se alimente de coisas sólidas que vão te fazer toda a diferença lá na frente. Daí eu falei assim, Deus, realmente eu estou no caminho errado, então me mostre por onde começar. Eu quero que os irmãos abrem em Romanos 5, versículo 3. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos deu. Depois que eu li essa palavra, Glória a Deus, eu disse, Pai, se eu estou caminhando de forma errada, então me mostre. E surgiram 3 perguntas para Deus. Foi o seguinte: por que do meu talento? Para quê? E como eu chego aonde onde o Senhor quer que eu vá? Daí, todo esse processo me fez criar uma intimidade maior com Deus. Então, o meu momento assim de escutar a voz de Deus e de estar ali gastando tempo na presença de Deus. E nesse momento eu ainda estava com depressão, com dor e tal. Foi nas orações de madrugada. Então, ali nas orações de madrugada, às vezes os meus pais nem estão sabendo, mas eu me abafava no travesseiro e chorava. E buscava a Deus mais e mais, sem saber o porquê de tudo que estava acontecendo comigo. E essas orações na madrugada fizeram toda a diferença, porque Deus foi me encaminhando tudo. E Ele respondeu o primeiro porquê. E o primeiro porquê está em Romanos 11, 36. Eu tenho mania de... Todas as coisas que acontecem na minha vida eu vou escrevendo aqui na Bíblia, e eu tô aqui até olhando. E eu escrevi o seguinte, que esse versículo foi um novo capítulo da minha vida. E ele diz o seguinte: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Não há
atividade ou trabalho que seja menos sagrado. O que a gente tem que entender não é o que fazemos, é para quem fazemos. Foi aí que Deus, Kézia, teu talento não é para ti, não é para as pessoas, é para mim. Daí eu falei assim, Deus, tudo bem, eu desenho roupa, nada a ver, como eu vou chegar aonde tu quer? E eu sempre questionava Deus, e lá na empresa onde eu trabalhava, eu já estava assim, inconformada com a situação que havia lá dentro e tal. E aquilo, de certa forma, dizia ao meu coração que não era o meu lugar. E eu questionando a Deus um dia, e Deus falou assim, Kézia, tá vendo todo o processo que está passando na tua vida? Eu falei assim, sim, Deus. Então, tu vai desenhar ele, tu vai falar sobre isso. E era uma coisa que eu não gostaria de falar. É uma coisa que eu estava abafando e tal. E Deus, não, tu vai pôr pra fora. Foi quando nasceu essa primeira ilustração aqui, que é o girassol. Aqui o girassol, ele tá aqui nas mãos de Jesus. E quando você está plantado nas mãos de Jesus, vão ter pétalas que vão ser arrancadas. Amém. Mas vai ser para o crescimento. Amém. Então, eu desenhei essa ilustração e postei, contei um pouquinho sobre o processo. Foi aí que eu falei assim, Deus, é a tua vontade mesmo. Quando eu postei lá nas minhas redes sociais essa ilustração, diversas pessoas vieram conversar comigo. E uma delas eu achei muito interessante. Foi uma pessoa que falou assim, Kézia, não sei se você lembra quem eu sou, mas a gente estudou junto na faculdade uma vez, uma aula só, há 5 anos atrás. Aí eu assim, não, lembro um pouco de você e tal. Pois ela abriu a vida dela pra mim. Kézia, olha, eu tenho depressão há tanto tempo e tal, mas quando eu tô aqui no teu Instagram, quando eu estou vendo as tuas postagens, isso ilumina a minha vida, isso traz glória força pra mim. E eu falei assim, Deus, agora eu tô entendendo aonde o Senhor quer que eu vá. Daí Deus estava já respondendo o pra quê, que foi quando essa mensagem dessa pessoa chegou até mim. Ele disse que essa tua arte é cura para as outras pessoas. Daí chegamos no estágio aonde o Senhor quer me levar. Porque postar simplesmente era uma coisa, mas onde Deus estava me encaminhando, eu perguntava isso com frequência para Deus. Porque, assim, as coisas de Deus vai acontecendo passo a passo. E dentro desse processo de que as coisas vão acontecendo, vai existir dor também, porque não é só o início que você está ali passando por um problema para crescer. Dentro também vai existir. E até que chegou o momento que foi a perca da minha avó. Daí, nesse momento, foi muito complicado, porque eu tinha recebido um convite do pessoal da dança aqui dentro da igreja para pintar durante a ministração. E era algo assim, Deus, eu acho que realmente é aonde o Senhor está querendo me levar. E eu fiquei extremamente muito feliz com tudo isso. Mas no dia do evento, a minha avó faleceu. Daí eu falei assim, Deus, mas por quê? Daí Deus começou a ministrar na palavra no meu coração. Cuidado, amor e cura. Isso dentro da minha família. Aí que eu entendi. Precisava primeiro de Deus me lapidar antes que Ele me levasse a mostrar isso para outras pessoas. Foi então que depois de tudo isso, de Deus estar lapidando e tal, nasceu a arte-terapia, que é um processo que algumas pessoas vão lá em casa e tem um período de pintura comigo. E eu deixo a pessoa bem à vontade para
pintar o que ela quer e tal, e algumas meninas aqui da igreja já participaram. E é um momento bem gostoso e que realmente é algo assim que te traz paz. E é nesse período em que eu vejo que Deus estava trabalhando comigo e mostrando que agora eu preciso de cuidar. Então, quando elas estão lá em casa, eu tento ir com a ajuda de Deus, cuidar, conversar pelo que está passando. E todas essas pessoas que foram lá em casa foram pessoas que processo de depressão e se sentiram muito bem. E eu fico feliz com isso porque, primeiro, é um projeto que está ainda experimental, mas que já tiveram grandes efeitos. E depois disso, as coisas foram encaminhando e me levou para um projeto. O projeto se chama Ilustrando Livros da Bíblia. E nesse projeto tem 77 ilustradores. E eu faço parte de um deles, e o livro que eu ilustrei foi o Colossenses. E esse projeto foi um dos marcos mais importantes na minha vida. Porque quando eu ilustrei e postei nas redes sociais, foi a tela que mais chamou a atenção das pessoas. Diversas pessoas vieram conversar comigo. São pessoas que eu nem conheço e me chamam de amiga e dizem: Kézia, olha, quando eu vejo a tua arte, isso me traz uma paz, isso está me consolando, eu sinto a presença de Deus. E não sei se vocês viram, é uma tela de um leão, uma gruta vazia e Jesus ressuscitado como leão lá no céu, olhando para a gruta vazia. E como se nós aqui, de dentro da gruta, olhássemos para Deus, para Jesus lá no céu. Então, depois que eu fiz essa pintura e eu lancei ela num grupo de WhatsApp, uma pessoa veio conversar comigo e foi outro marco na minha vida. E ela veio assim: Kézia, eu sinto que você precisa de ministrar pintando para o meu grupo. Ela era diretora desse grupo, um grupo de mulheres, de 800 mulheres. E eu falei assim: acho que agora chegou o momento em que Deus realmente quer que eu ministre pintando. E só agora, porque Deus sabia que era o momento certo. E quando eu comecei a pintar, que foi essa tela aqui, eu tinha apenas pintado só o céu. E postei apenas o céu um dia. E nesse mesmo dia, quando foi 1h da manhã, aí chegou uma moça chorando no Instagram pra mim: Kézia, olha, eu tô aqui com meu coração extremamente conturbado. E quando eu olhei esse céu, me trouxe uma paz. Porque meu pai está aqui entre a vida e a morte, e eu estava desesperada. Mas quando eu vi isso, acalmou meu coração. E assim, todas essas pessoas que chegam para mim e vão dizendo essas coisas, é tudo o cumprimento daquilo que Deus começou lá no começo do ano passado. E quando passou umas 2 semanas, o pai dessa moça faleceu. E era uma das administradoras do grupo que eu iria pintar essa tela. E ela não sabia que ia estar pintada esse leão e essa mulher de joelhos. E até que chegou o dia da administração dessa tela. E eu pintei e falei sobre a tela. E expliquei que essa tela aqui foi uma imagem real que aconteceu nas madrugadas de oração. Lá nas madrugadas de oração, eu era essa pessoa, ajoelhada no canto da minha cama, e não era o meu quarto, era o céu se abrindo naquele momento. E Jesus lá junto comigo, vendo todo o processo, todo o estágio, toda dor, toda lágrima, e me
agraciando com a sua presença, me cuidando. E quando eu ministrei essa pintura para esse grupo de 800 mulheres, a administradora do grupo falou assim: Kézia, era o momento certo, porque eu perdi o meu pai, mas ele sabia que eu precisava disso, porque ele precisava me dizer que estava cuidando de mim. Estava dolorido, mas Deus sabia que eu precisava disso. E assim foi incrível, porque depois que eu postei essa tela, eu postei essa ministração, outras pessoas vieram conversar comigo. E essa tela vai para Curitiba. E depois que eu postei ela, chegou uma outra moça de Curitiba também e falou assim: Kézia, eu quero essa tela. Eu falei assim: olha, já está vendida. E ela disse: não, pode fazer outra. Aí ela me contou o testemunho e falou que ela tinha um receio muito grande de leão, porque todas as vezes que algo complicado na vida dela, embaraçosa, ela sempre sonhava com um leão e aquilo deixava ela angustiada, mas que aos poucos Deus foi ministrando ao coração dela, e o leão para ela representava o cuidado de Deus, representava que Deus estava chamando a atenção dela. E ela falou assim: agora eu quero a tua tela, porque eu sei o que significa o leão para mim. Isso é um grande marco na minha vida e eu preciso dessa tela. E eu falei assim: Deus, eis-me aqui. Então, vai outra tela para Curitiba igual essa. Chegou também um outro período da minha vida que está sendo, na verdade, um outro projeto, que é um grupo de mulheres também, que eu irei fazer uma tela para essas mulheres. E o projeto pediu para que Deus, para que eu pintasse algo que Deus ministrasse ao meu coração. Ainda não pintei, mas quando Deus me deu essa oportunidade para ministrar para esse grupo, que ainda vai acontecer, eu falei assim: Deus, é onde o Senhor tá me levando mesmo, porque assim, eu nunca imaginava, e vai ser para um grupo de 72 mil mulheres, e eu falei assim: Deus, eu só falo, Deus, e eu fico só pensando que Deus é maravilhoso, porque eu acho que todo o processo de dor, de tudo que eu passei é algo que realmente era porque a vontade de Deus era para ser cumprida. E eu quero ler para vocês em 2 Coríntios 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijemo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia. Quando foi em março desse ano, Deus fechou uma porta, porque Ele sabia que não era o momento certo onde eu estava, que era o trabalho meu em Uberlândia. Então, a empresa lá onde eu trabalhava fechou em março desse ano, e eu me vi assim, totalmente sem saber o que fazer. Por mais que Deus estava trabalhando todo esse processo de arte na minha vida, eu estava sem trabalho, né? Sem dinheiro. E para vocês verem o tanto que Deus é maravilhoso, de março até agora eu já praticamente vendi 10 telas. Glória a Deus. Um processo assim de curto tempo, e está sendo assim maravilhoso, porque as pessoas vêm até mim e pedem para que eu faça aquilo que
Deus tocar o meu coração. E, inclusive, a primeira tela que eu fiz foi uma tela bem pequena assim, foi para uma moça de Goiânia. E ela falou assim, Kézia, olha, pinte o que Deus falar no teu coração e tal. E pintei uma mão em uma tempestade, só a mão para cima nas águas e Deus puxando essa mão. E quando essa tela chegou lá para essa moça lá em Goiânia, ela me mandou um áudio, me mandou foto chorando, porque era o momento que ela precisava, era a mensagem que Deus precisava que ela ouvisse. E foi a primeira tela que foi vendida assim à distância lá em Goiânia. E foi assim, para mim, foi um momento de agradecimento muito a Deus, porque eu vi ali que as pessoas veem que realmente é aquilo que Deus está ministrando no meu coração, é para que ela pudesse ouvir, para que as pessoas pudessem sentir a presença de Deus. Então, assim, eu sou muito agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu quero deixar uma frase bem interessante que eu estava vendo esses dias e que diz o seguinte: mude a sua ótica e veja o que Deus quer te mostrar em cada estação da sua vida. Eu digo essa frase para muitas pessoas que às vezes eu tenho oportunidade e eu falo assim, olha, se tu está passando por algum problema ou por alguma circunstância, seja sensível à voz de Deus. Seja sensível para saber onde Deus quer te levar, ou o que Deus está mudando na tua vida, no teu coração, no teu comportamento. Porque tudo que acontece, toda dor, todo processo é para crescimento. É para você ser melhor. É para Deus ministrar o teu coração para ser aquilo que Ele quer que você seja. E o processo que Deus faz na nossa vida não é em vão. É sempre para que o seu nome seja glorificado. E eu quero deixar então esse testemunho. E se as pessoas depois quiserem ver a ministração dessa tela aqui, tá lá no meu Instagram. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus!